Olá, meus amigos, companheiros, irmãos do CRA Embrião de Mosqueiro, do Centro Espírita A Caminho da Luz. É uma felicidade muito grande, uma honra para mim poder participar dessa data tão expressiva. 40 anos. 40 anos sendo esse ponto de luz em um espaço geográfico tão belo, tão privilegiado, com forças da natureza, com o nosso rio-mar, com as nossas praias, enfim. Eu fico imaginando o que significa trabalhar em uma casa espírita, encravada em uma ilha com tanta diversidade, com tanta beleza natural e com tanto testemunho do amor do Pai Celestial. Então deve ser uma felicidade indescritível celebrar 40 anos de atividade. E eu me sinto lisonjeado, agradecido por estar dessa forma, mas de forma intensa, inteiro, participando dessa celebração. Porque esse momento que nós estamos sendo convidados a viver é um dos testemunhos mais belos dessa lente de compreensão da doutrina espírita, dessa forma de entender o mundo que nos possibilita alcançar as pessoas através de conexões afetivas, de ligações imateriais. E como isso é possível e como esse exercício nos possibilita entrar numa outra dimensão e com toda certeza fazer os exercícios necessários para esse momento de transição, ampliando as consciências, entrando em contato com esse Cristo interior e agradecendo. Muita gratidão por fazer parte desse processo, honrando com certeza aos que antecederam na tarefa, aos que continuam na tarefa e aos que têm muitas razões para elevar os pensamentos até Deus, compreendendo todas as dimensões e estruturas para além da matéria que se organizam em torno dessa casa espírita. Porque sem dúvida em 40 anos, quantas almas foram consoladas, quantos irmãos e irmãs foram atendidos, quantos trabalhadores, por meio dessa capacidade de servir e amar, encontraram esse Cristo interior. Então hoje o nosso chamado, o nosso apelo, o nosso convite amoroso desse que é o governador do Sistema Solar, que há 2020 anos aqui se fez presente e testemunhou todo o seu legado, viveu tudo aquilo que chega até nós dessa feita sem alegoria, sem metáforas, numa linguagem clara e compreensível, para que possamos refletir um pouco. Então imagino que fazer parte disso, que ser trabalhador de uma casa que celebra 40 anos, preenche o coração de extrema alegria, de muita felicidade, de honra, contabilizando nesse momento todo o patrimônio imaterial construído nesse exercício de servir, compreendendo que o trabalhador do Cristo, a liderança crística, ela se estabelece a partir de uma lógica invertida do mundo. Aquele que está servindo, que ocupa os cargos de direção, essa pirâmide se inverte
para que ela seja a base, para que os cargos de maior responsabilidade estejam a serviço e os cargos de menor complexidade, porque não existem tarefas mais ou menos importantes. Todas as tarefas na casa espírita têm um significado que precisa estar impregnado de muito amor, de muita generosidade, de muita capacidade de doação, porque é esse exercício que busca muitas vezes aquelas virtudes que nós não possuímos a serem construídas. Muitas vezes chegamos até a casa espírita impulsionados pela racionalidade, com o senso de um dever que precisa ser praticado, exercido. E à medida que vamos caminhando, à medida que vamos entrando em contato com esse fluxo vibracional e sentindo o prazer, a alegria de servir, o processo que se estabelecia de forma racional vai sendo sentido em todas as fibras do ser. O amor da doação, a construção desse ser integral que compreende o Cristo agora por meio dessa lente belíssima oferecida pelos benfeitores da humanidade, que muitas vezes reencontra nesses espaços e com toda certeza nessa casa espírita não é diferente, desafetos para ter uma oportunidade única de reconciliação pelo trabalho, mas que também encontra afetos, reencontros, almas afins que fazem com que esses laços fortalecidos construam um terreno fértil para que as sementes floresçam. Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, a beleza de servir aqueles que nos procuram precisa ser sentida, precisa ser vivida a partir de um evangelho que faz todo o sentido na mente, no coração, percorre nas veias, mas que inicia racionalmente pelo impulso, pela necessidade, e essa vontade vai se construindo, se amplificando, até que todos nós vamos sendo tomados por essa imensa felicidade, essa imensa alegria de fazer parte de uma casa que tem um nome tão expressivo, a caminho da luz. Todos nós estamos a caminho da luz, todos nós em busca do guia e modelo da humanidade. E essa oportunidade única, que muitas vezes foi implorada por nós, precisa ser bem aproveitada, precisa ser bem elaborada, para que possamos oferecer aquilo de melhor que já existe em nós. Claro que com as nossas imperfeições, nos harmonizando com a nossa condição humana, mas avançando, exercitando, sentindo esse Cristo vibrante que dentro de nós simplesmente nos ama, sem exigir nada em troca. E nesse momento em que a data simbólica se faz, nós gostaríamos de fazer uma reflexão à luz de uma obra que é um símbolo para todo o movimento espírita, que muitas pessoas já leram, releram, estudaram e sem dúvida foram atendidas por essa obra, e que se pudesse participar do Prêmio Nobel de Literatura, eu não tenho dúvida, seria o vencedor. O nome dessa obra é Paulo Estevam. De uma beleza literária, de uma profundidade, de um cristianismo intenso, verdadeiro e que com toda certeza nos faz refletir
sobre a tarefa na casa espírita. E nós queríamos recortar uma parte dessa obra no momento em que Paulo e Lucas, dentro de uma embarcação, se despedem de Cesareia. E Lucas, ávido por anotar todos os passos, todas as passagens, todos os atos significativos, olha para a margem e vê aquela multidão ajoelhada, agradecida, lenços se despedindo do apóstolo dos gentios, e diz: registrarei esse momento. E Paulo, refletindo, pensando, se dirige a Lucas e diz: não fale de virtudes que eu não possuo. Se você precisa relatar, relate das perseguições, registre a oportunidade única que o Mestre, na estrada de Damasco, me concedeu para ajudar a quem precisa. Porque, Lucas, todo reconhecimento, toda honra, o galardão é de Jesus, não é nosso. Então que possamos também refletir nesse momento o quanto essa possibilidade de entregar esse galardão a Jesus, de compreender o que significa os nossos atos, ainda que pequenos, mas necessários, nessa grande seara, nesse grande banquete que é servir, entendendo que não estamos encarnados para sofrer. A doutrina espírita não é fatalista. Nós reencarnamos para aprender a amar. E o trabalho, a tarefa, o serviço prazeroso, leve, o jugo suave do Cristo precisa fazer esse sentido na nossa caminhada. E há uma passagem de uma obra psicografada por Chico Xavier, A Vida Escreve, que fala de merecimento, que cabe bem nas nossas reflexões sobre trabalho, sobre celebração, sobre os 40 anos dessa casa de amor, onde o espírito Hilário Silva relata um trabalhador saturnino, aquele trabalhador amoroso que, envolvido em todas as atividades da casa, era o exemplo. Era aquele indivíduo que todos buscavam, que sempre tinha um olhar compassivo, uma palavra amorosa, um abraço de conforto. E esse trabalhador era um operário em uma fábrica. E um determinado dia, operando uma máquina, Saturnino teve o seu braço preso nessa máquina. E no espaço de trabalho dele foi aquela comoção, porque lá também ele era muito querido. Lá ele também tinha muitos afetos. As pessoas se mobilizaram, rasgaram as próprias roupas para estancar o sangue. E ao mesmo tempo, os céticos começaram a questionar: mas como? Um indivíduo tão bom, se diz espírita, pratica caridade, por que que os benfeitores, os espíritos, não o protegeram? E Saturnino sai até o hospital para ser atendido. E nesse atendimento, numa cirurgia muito complexa, os médicos retornam para a família e dão a notícia: a cirurgia foi difícil, mas nós conseguimos salvar o braço de Saturnino. Ele perdeu apenas um dedo. E aí, quando Saturnino retoma e percebe que ficou sem o dedo, se sente abatido, se sente triste. Mas ainda assim busca retornar à casa espírita. E chegando até a casa espírita, onde ele amorosamente serviu durante muito tempo,
ele é convidado a participar de uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, o mentor da casa se apresenta e pergunta a Saturnino: meu filho, o que tens? E Saturnino diz: o meu dedo, irmão, o meu dedo. E o mentor, pausadamente, suavemente, se dirige a Saturnino e diz: meu filho, na encarnação passada, você foi um poderoso sitiante na região litorânea do Rio de Janeiro. E lá, num arroubo de cólera, porque um trabalhador seu não realizou a tarefa de forma correta, você moeu o braço desse irmão numa máquina de moer cana. E quando você desencarnou, o remorso tomou conta de você, a dor foi tamanha, as cenas daquele caldo de cana ensanguentado atormentaram tanto a sua alma que você clamou, você rogou, você pediu para reencarnar e perder o braço nas mesmas condições daquele que você havia feito também perder o braço. Mas, meu filho, ao reencarnar, você amou tanto, você se dedicou tanto, você serviu tanto, que você perdeu apenas o dedo. E no outro dia, Saturnino, ainda de licença médica, entra na fábrica e todos surpresos: mas você precisa descansar. E ele diz: não, eu preciso trabalhar, porque o trabalho é que depura, é que instrui, é que eleva. Então que possamos entender também o trabalho não na dimensão da barganha, da troca, mas essa possibilidade real de construir esse sentimento vibrante, a potência maior de todo o universo, o amor, que cicatriza feridas, que cura enfermidades, que nos faz trilhar um caminho seguro, olhando para todos que se encontram ao nosso redor, olhando para todos que são atendidos, percebendo as oportunidades únicas, singulares, que da mesma forma que a Saulo foi concedida, todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Somos convidados a entrar numa nova dimensão da vida, conceitos antigos sendo desconstruídos, conceitos adormecidos sendo fortalecidos, para que esse Evangelho, lido, sentido, refletido, vivido, de fato nos faça assumir a condição de operário do Cristo, de artífice dessa nova era, dessa nova realidade, mais solidária, mais fraterna, mais amiga, mais irmã. E não tenhamos dúvidas, os centros espíritas, essas células de amor nos termos de Kardec, são esse espaço de laboratório, de escola, de hospital, para que possamos semear inicialmente em nós, nos nossos corações, esse Evangelho redivivo e oferecer, não como pregação, não como tentativa de conversão, mas oferecer o Evangelho vivo, com a própria vida. E assim, sem dúvida, a felicidade de servir, o prazer de encontrar o Cristo e levar a todos que precisam, será real em nossas vidas. Meus irmãos, muita paz, muita alegria, que a motivação de Jesus esteja sempre presente, para daqui a 40 anos, todos nós, nesse ou no outro plano da vida, porque vivos estaremos, sigamos celebrando
a alegria do servir, a alegria de fazer parte dessa tarefa. Muita paz.